Olá! Eu sou o Enxadrezando. No vídeo anterior, nós mostramos alguns padrões de checkmates que devemos conhecer para aplicá-los em nossas partidas, e assim podermos evoluir os nossos conhecimentos de xadrez, e ganhar mais jogos. Nesse vídeo, nós vamos apresentar outros padrões que podem acontecer, e que devemos ficar atentos para reconhecê-los, e tomarmos as melhores decisões em cada uma delas. Cavalo e torre. No vídeo anterior, nós mostramos um padrão de mate com o cavalo e com a torre. Nesse exemplo, nós vamos mostrar outra condição que pode acontecer com essas duas peças. Perceba que o peão das pretas impede o rei de ir para a coluna H, o cavalo tira as casas de G8 e G6 deixando o rei do adversário em um corredor, onde o simples movimento da torre para H3 entrega o checkmate. Exemplo 1. Está muito fácil perceber o padrão nessa posição. O peão em G8 impede que o rei vá para a sétima fileira. O cavalo impede o rei de ir para H7 e F7. A torre está posicionada, e o bispo do adversário impede a captura da entrada da torre. Então, torre em D8, checkmate. Exemplo 2. Talvez seja um pouco mais difícil de ver nessa posição, mas nós temos que construir o padrão para que seja possível dar o mate. O rei está no canto em H1. O peão impede o rei de ir para a coluna G. O cavalo forma uma espécie de corredor para o rei do oponente. A torre está sendo atrapalhada pelo peão em G4, então temos que desviá-lo para que a torre possa entrar na posição. Perceba que a simples captura do peão com a torre vai atrapalhar o nosso padrão, pois a dama ou a torre vai capturar o nosso cavalo. Nessas posições, é muito importante nós usarmos de um tema muito poderoso no xadrez que se chama lances forçados. Lances forçados são lances em que um jogador obriga o oponente a fazer uma determinada jogada. Vamos ver como isso funciona na prática. Jogando a dama em H5, o oponente não tem outra opção senão capturar a nossa dama. Então jogamos a torre em H4, dando o checkmate. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Peão e torre. O mate com peão e torre só pode acontecer com o auxílio de outra peça. Nessa imagem, nós podemos ver que o rei dá suporte para que o adversário não capture o peão, que dará suporte para a entrada da torre em H8. Exemplo 1. Reconhecendo o padrão de mate. Rei cercado pelo peão. Outro peão dando suporte para o peão mais à frente. Torre posicionada para entrar em H8, checkmate. Exemplo 2. O mate ainda não está pronto nessa posição, mas podemos ver que há checkmate em dois lances. Perceba que a diferença da imagem anterior, além da torre, que nessa posição não tem influência nenhuma, é que, ao invés do rei estar em G8, ele está em H7. Porém, quando jogarmos a torre em H2, o rei não vai ter outra opção, a não ser voltar para G8. Aqui mais uma vez usamos do recurso dos lances forçados. Agora estamos com o padrão de mate montados, então, mais uma vez, torre em H8, checkmate. Mate na fileira do fundo. Esse padrão de mate é muito comum de acontecer, e muito revoltante para quem perde nessa posição. Perceba que é muito simples de evitar esse padrão, basta avançar o peão da coluna H, e o risco de perder a partida dessa maneira simplesmente some. Muito bem. Rei atrás de 3 peões, torre entra na fileira de trás e checkmate. Exemplo 1. Aqui podemos perceber que as peças brancas já tomaram o devido cuidado para não se preocupar mais com o mate na última fileira, porém, as peças pretas não tomaram esse cuidado, e vão perder a partida com a torre em D8. Exemplo 2. Nessa posição, as pretas não estão com os 3 peões na frente do rei, mas o bispo está dominando a diagonal de fuga do rei, impedindo ele de fugir por G7. Mais uma vez, torre em D8, checkmate. Exemplo 3. As pretas acabaram de jogar o bispo em A6, atacando o bispo das brancas, porém, essa jogada entrega o bispo de graça para as brancas, pois, depois de bispo captura bispo, a torre não pode capturar o bispo das brancas, pois estão tomando o checkmate na fileira de trás. 2 bispos e um cavalo.
Esse é um ataque coordenado que, se bem executado, vai te dar grandes vitórias em suas partidas. Os dois bispos estão dominando as duas diagonais próximas do rei do adversário, e o cavalo impede o rei de fugir para F7, e dá suporte para a entrada do bispo em H7. Exemplo 1. O padrão de mate está quase configurado aqui. O cavalo impede o rei de ir para H2. O bispo impede o rei de ir para G8. O bispo de casas claras está quase na posição correta. Perceba que, mesmo que o bispo se posicionar em E4, ainda assim teremos muita vantagem na posição, pois a torre vai capturar o bispo com cheque, e a dama captura a torre, ameaçando o mate no próximo lance. Mas vamos para o nosso padrão. Perceba que temos que desviar o peão de G2, para aí sim, dar o mate com o bispo em E4. Enfim, nós vamos sacrificar a dama, capturando o peão de H3, dando o cheque. As peças brancas não têm outra opção a não ser capturar a dama, e abrir a diagonal para que o bispo possa dar o cheque-mate. Duas torres. Esse padrão mostra a força das duas torres conectadas na sétima fileira. Uma torre protege a outra, e o rei do adversário não tem casas para se mover. Então, torre de B em G7, cheque-mate. Exemplo 1. O padrão ainda não está configurado, mas podemos perceber que a torre está impedindo o rei de voltar, assim como o cavalo está atacando a torre, e dando proteção para a torre dar o cheque em G7, e possibilitando a dobra das torres na sétima fileira. Mas vamos aos lances. Torre em G7, cheque. O rei só pode ir para H8. Torre em C7. Cavalo em E7 não impede nada, pois a torre de C captura o cavalo e a configuração continua. Perceba também que não vai adiantar tirar a torre de perto do rei, pois o cavalo impede o rei de retornar. Mas vamos continuar. Agora com os lances forçados. Torre em H7, cheque. O rei tem que voltar para G8. E torre de E, vai para G7, dando cheque-mate. Exemplo 2. O mesmo exemplo do anterior, mas existem outras formas de se conseguir o cheque-mate, então eu vou deixar esse exemplo para que vocês resolvam esse problema. Pause o vídeo e comente aqui embaixo quais os lances vocês encontraram. Mate no corredor. Esse se chama o mate no corredor porque o rei do adversário só tem um corredor para se mover. Nesse caso, dama em C3, ou em C8, cheque-mate. E nesse, o corredor do rei se encontra na diagonal. Mais uma vez nós queremos reforçar a informação de que, caso o rei estiver no canto de cor diferente do nosso bispo, o cheque-mate não é possível. Mas voltando ao exemplo. Bispo em F3, cheque-mate. Exemplo 1. Com essas informações na cabeça, podemos concluir que o mate na fileira do fundo, também é um mate do corredor. Exemplo 2. Muito simples de perceber que as duas torres estão tirando as duas colunas do rei. Dama em H7 com a diagonal aberta, pronta para ir para C2 dando o cheque. A única peça que pode cobrir o cheque é a dama, então dama por dama, e cheque-mate. Exemplo 3. Nessa posição, podemos perceber que o peão em H6 tira a casa do rei. Podemos ver também que a torre está preparada para dar cheque em B8. Aqui as pretas têm duas formas de cobrir o cheque, e as duas formas fazem as pretas perder a partida. Veja só. Se dama em D8, torre por dama e cheque-mate no corredor. Se dama por G8, então o bispo vai para E5, dando o cheque-mate no corredor da diagonal. Dama protegida. Nessa posição, perceba que os reis estão em oposição. Podemos ver também que o rei tem apenas duas casas para se movimentar. Há uma jogada nessa posição em que a dama consegue tirar as duas casas do rei de uma vez só, dando o cheque-mate. Perceba também que, em qualquer outra casa em que a tua dama se posicionar, ela vai ser capturada pela dama do adversário, a não ser dama em H3, cheque-mate. Exemplo 1. A única diferença entre essa e a posição anterior é que, os dois reis não estão em oposição vertical, e sim, na diagonal. Mas perceba que a tua dama está preparada para entrar em F3, dando o cheque-mate. Exemplo 2. O padrão ainda não está configurado nessa posição, mas vamos analisar a posição para tornar possível o cheque-mate.
Perceba que é quase a mesma posição desse exemplo. Porém, ao invés da dama estar em C3, ela está em E7. Mas o mate também vai ser dado com a dama em H3. Veja só. Dama em H7, cheque. O rei só pode ir para G4. Dama em H3, cheque mate. Perceba que a posição final dos dois exemplos são os mesmos. Mate com os peões. Essa é muito comum em partidas de xadrez, e há uma probabilidade de acontecer em suas partidas. Perceba que a torre impede o rei de retornar. O teu rei ajuda no cerco ao rei do adversário. E o peão da coluna G protege o avanço do peão da coluna H, acabando com a partida. Exemplo 1. Nós explicamos sobre essa posição no vídeo. 6 cheques mates impressionantes, vença seus oponentes com esses truques de xadrez. Vou deixar esse vídeo nos cards para que você possa assistir mais tarde. Mas nessa posição, podemos perceber que o rei está quase sem casas para fugir. Podemos perceber também que o cavalo, o peão, e a dama estão posicionadas no ataque ao rei do adversário. Vamos sacrificar a dama em F7. Apenas a dama pode salvar o rei capturando a tua dama. Então o peão captura a dama, dando o cheque mate. Perceba que o cavalo dá a proteção para o peão, e impede que o rei fuja por H7. Antes de terminar esse vídeo, nós gostaríamos de te apresentar mais 2 padrões muito divertidos. O primeiro é o mate do louco. Um cheque mate que acontece com apenas 2 lances para as pretas. As brancas começam a partida com G4, a abertura grob. As pretas respondem com o lance E5. Peão em F3, protegendo o peão em G4, e perdendo a partida imediatamente, pois as pretas vão jogar dama em H4, dando o cheque mate no corredor da diagonal. E o último exemplo desse vídeo é o cheque mate com as 2 torres. Perceba que as 2 torres estão posicionadas de forma que uma não atrapalhe o avanço da outra. Nesse exemplo, é só avançar a torre mais atrasada dando cheque no rei do adversário. Caso o rei chegue próximo a uma das torres, coloque as 2 do outro lado do tabuleiro, continuando o cerco ao rei até que ele chegue na borda do tabuleiro, dando assim o cheque mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.